E aí, meus caros, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com você um assunto um tanto delicado, um sentimento que parece estar meio no ar e que muitos homens sentem, mas poucos conseguem nomear, uma espécie de desorientação, uma sensação de não saber muito bem qual é o nosso lugar no mundo. A gente está falando da crise da masculinidade. Seja bem-vindo aqui a esse novo quadro do canal, o Mente Elevada, em que você me assiste voando com meu drone, enquanto a gente fala de psicologia e de comportamento humano. E para falar de crise de masculinidade, isso pode soar como um termo um tanto acadêmico, meio distante, mas as consequências dessa crise, essas sim, são bem reais. E para a gente mergulhar fundo nisso, tem uma referência que é simplesmente impossível de ignorar: o pesquisador Warren Farrell. E o interessante do Farrell é que ele começou a carreira dele lá nos anos 70 como um grande aliado do feminismo. Mas com o tempo ele percebeu algo que pouca gente tinha coragem de dizer. Enquanto as mulheres lutavam com toda a razão, claro, para quebrar o teto de vidro, os homens estavam presos no que ele chamou de porão de vidro. E o que é esse tal porão de vidro? São os trabalhos mais perigosos, mais insalubres e com as maiores taxas de mortalidade. São os homens, sendo a maioria esmagadora dos soldados que são mortos em combate, em acidentes de trabalho fatais, dos moradores de rua, dos presos encarcerados em sistemas prisionais e várias outras coisas. E a tese central do Farrell é que o nosso ponto de partida aqui é o seguinte: a sociedade historicamente programou os homens para serem descartáveis. A função do homem era uma só: era ser útil, ser o provedor, ser o protetor. A vida do homem só tinha valor se estivesse servindo e se sacrificando por alguém, pela família, pela nação, por alguém, por uma ideia maior do que ele. O amor que um homem recebia era condicional ao seu sucesso, à sua capacidade de entregar o resultado. Só que esse roteiro antigo, esse manual de instruções sobre como ser homem, ele foi rasgado e ninguém entregou um novo no lugar. E é aí que a crise se instala, porque o papel de provedor exclusivo já não é mais necessário e nem muitas vezes é possível nos dias de hoje. A força física, por exemplo, que já foi aí um diferencial, hoje perde espaço para a inteligência artificial e a automação, por exemplo. E aí a pergunta que fica ecoando na cabeça de muitos homens é: se a minha função não é mais proteger e prover, então qual é? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Essa perda de propósito, ela é assim devastadora. E ela se manifesta de formas muito concretas e dolorosas também. Vamos olhar os dados, vamos falar de dados reais, da realidade nua e crua. Os homens, eles lideram as estatísticas de suicídio, por exemplo, uma proporção que é assustadora. No Brasil, a taxa é quase 4 vezes maior entre homens do que entre mulheres. Os meninos estão ficando para trás na escola também. Tem mais dificuldade de aprendizado, de se adaptar a um modelo de sala de aula que, segundo o Farrell, privilegia o comportamento mais contido. E na saúde? Na saúde também. Os homens vão menos ao médico, se cuidam menos, porque desde cedo a gente aprende a engolir o choro, a ignorar a dor. A gente aprende que ser homem é ser uma fortaleza e as fortalezas não pedem ajuda.
E isso cria o que a gente pode chamar de uma espécie de jaula emocional. A gente é treinado para não demonstrar fraqueza, para não falar sobre os nossos medos, nossas angústias, aquilo que atormenta a gente. O único sentimento que parece ser socialmente aceito para o homem é a raiva. O resultado a gente vê aí por toda parte. É só fazer o teste do pescoço. Estica seu pescoço para cima e olha em volta. Homens mais ansiosos, mais deprimidos e muitas vezes mais violentos contra os outros e contra si mesmo, viu? E é o que Warren Farrell chama de déficit de empatia. A sociedade simplesmente não se acostumou a olhar para o sofrimento masculino com a mesma compaixão. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Historicamente, é como se a sociedade fosse dessensibilizada, não tivesse a mesma sensibilidade ao sofrimento dos homens. Tá, e aí a gente pode então ver que esse cenário é complexo. Esse problema é complexo, ele é cheio de camadas para serem resolvidas. Mas a ideia aqui não é apontar culpado e muito menos criar uma guerra entre homens e mulheres, tá? Pelo contrário, a crise da masculinidade é ruim para todo mundo. E a grande questão é, para onde a gente vai a partir daqui? Eu vejo, basicamente, dois caminhos se abrindo aí na nossa frente. O primeiro é um caminho de reação. É a tentativa de resgatar uma masculinidade raiz, tradicional. É a ideia de que a solução é voltar a ser homem como antigamente, vamos dizer assim. E esse caminho, embora possa parecer atraente para algumas pessoas, ele tem um risco, que é cair na armadilha da masculinidade tóxica, de reforçar o machismo, de que homem não chora, homem não sente, homem não se abre. Então, é um caminho, talvez melhor do que temos hoje em dia, mas ele tem risco. Só que tem um segundo caminho que eu consigo ver, que é um caminho de redefinição. Definir de novo, dar um novo significado para isso. E esse caminho, esse segundo caminho, ele não joga fora o passado, mas ele integra esse passado. Ele traz para junto. Ele entende que virtudes como coragem, honra e força não precisam ser abandonados, mas elas precisam de um novo significado. Coragem não é só enfrentar um perigo físico, mas a coragem de ser vulnerável também. Força não é só a capacidade de levantar peso, mas também a força para pedir ajuda, para oferecer ajuda e para acolher o outro. Honra não é só defender o seu ego a qualquer custo, mas a honra de ser um homem íntegro, um pai presente, um parceiro de verdade, apoiador, que serve. Esse caminho, ele entende que a gente pode e deve construir masculinidades no plural, mais flexíveis, mais saudáveis, mais humanas. Uma masculinidade onde a gente não precise mais performar um papel, como se fosse num teatro, num filme, mas a gente possa simplesmente ser homem. A crise da masculinidade, agora já caminhando para uma conclusão, ela não vai ser resolvida assim com respostas simples e nem com fórmulas mágicas. Ela vai ser resolvida como? Com um diálogo, com conversa, como a gente está fazendo aqui agora. Estou conversando com você para você pensar e refletir. E você pode levar esse diálogo, essa conversa para outras pessoas. Com homens ouvindo mulheres, com a gente como sociedade entendendo que o sofrimento não tem gênero. E aí esse é o convite que eu deixo hoje para você, que a gente comece a construir pontes e não trincheiras, que a gente tenha coragem de olhar para dentro e se perguntar que tipo de homem eu quero ser e que tipo de mundo eu quero ajudar a construir para os meninos que estão vindo aí, para os meus filhos que podem estar vindo aí ou já estão aí,
para essa sociedade de jovens com valores e prioridades diferentes, por causa do mundo que é diferente hoje mesmo. E você? Que tipo de mundo você quer ajudar a construir para os seus meninos, para os seus filhos, sobrinhos, alunos, não importa. E a resposta, meu caro, a resposta, minha cara, começa com a gente. Obrigado por acompanhar essa reflexão. A gente se vê aí num próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado. Se ajudou, lembra de curtir, compartilhar. Tem dúvida? Quer comentar? Comenta aqui embaixo. Se tiver dúvida, pergunta também, que eu te respondo assim que possível. Um abraço, boas reflexões e bons pensamentos. E até a próxima.